Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Hoje sou eu mesmo, meu nome é Álvaro, sou especialista front-end aqui na TOTOS e hoje vamos falar de um assunto que todo desenvolvedor adora reclamar quando não tem e quando tem que fazer, reclama porque não quer fazer. Então hoje a gente vai falar sobre documentação e a gente está com uma galera muito especializada aqui da TOTOS para falar sobre isso. Então com a gente nós temos aqui a Ieda. Bom dia pessoal, todos que estão nos ouvindo, meu nome é Ieda, eu trabalho na equipe de Framework de Joinville. Minha especialização é em testes, mas eu também trabalho com documentação. Tudo bem. Temos também a Luciene. Bom dia, eu trabalho na logística como analista de documentação. Tudo bem. E por fim, nós temos a nossa convidada, a Érica. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Érica, eu trabalho aqui na TOTOS Goiânia. Atualmente eu atuo como analista de teste, QA, mas trabalhei por um bom tempo como analista de documentação aqui na TOTOS Goiânia. E beleza, e como hoje eu tô sozinho, eu vou fazer o jabá mesmo, então é muito importante, esse podcast e muitos outros estão no nosso site, o developers.totos.com, onde nós temos blogs, nós temos os nossos podcasts e nós temos nossos eventos que agora estão acontecendo de forma online. E claro, nós temos o botãozinho mágico lá no canto de vagas, então a TOTOS está contratando, então clica lá em vagas que é sucesso, beleza? Então, é um tema muito polêmico entre os desenvolvedores, principalmente porque quando um projeto não tem, o desenvolvedor reclama tudo no Twitter, e quando ele é responsável, ele tem que fazer, ele fala, não quero fazer porque acho que tá chato. Então, pra vocês, o que é documentação e qual a importância que vocês enxergam na documentação? Bom, Álvaro, né? A documentação, ela faz parte de tudo que é desenvolvido, né? Como tu falou, né? O desenvolvedor, ele é uma pessoa que tem um pouco de aversão tudo que tem em relação com a documentação, porque é uma pessoa prática, né? Gosta de botar a mão na massa e ter os entregáveis. E quando a gente fala em documentação, é aquele arrepio, né? Ai, vamos lá, vamos fazer, né? Daí faz aquele jeito. E a documentação, ele é primordial para o software, não só para a construção dele, mas quem está diretamente ligado com a documentação é o cliente, né? A gente faz a documentação para a gente, para os nossos clientes internos, mas o foco principal é o cliente, né? Quem trabalhou, assim, sempre com documentação, desde o início, tem uma experiência enorme, é a Lu, sabe? Ela trabalha diretamente com esse processo de documentação. Então, ela também pode falar um pouquinho da importância e do valor que a documentação tem para o produto. O que eu poderia dizer é que, na verdade, a documentação seria uma cereja no bolo, porque você entrega um produto muito bem elaborado, tudo mais, dá todo o suporte ao teu cliente, só que na hora que ele precisa de um apoio, antes de procurar a equipe de suporte, ele procura algumas instruções no TDN ou em outra ferramenta disponível. E geralmente, quando ele não encontra, ele vai acionar o time de suporte. E muitas vezes o que acontece? Esse próprio time de suporte, ele também utiliza a documentação oficial, que são os documentos técnicos e os documentos de referência, como uma fonte de pesquisa para verificar se já ocorreu a situação citada pelo cliente antes, para ele poder alavancar de uma forma mais rápida a solução do problema. O que acontece é que quando não há documentação disponível, isso acaba impactando até no próprio time de desenvolvimento, porque aí acaba o ticket se tornando uma issue direcionada para o próprio time. E isso, com uma documentação efetiva e clara, a gente pode evitar. Realmente o que a Luciene falou, eu concordo totalmente. Quando a gente tem uma documentação objetiva e clara, a gente está evitando, por exemplo, que se abra um ticket, uma issue de dúvidas, né? E você está se antecipando àquela necessidade do cliente, seja tanto o cliente interno como o externo, aquele que está ali, vamos dizer assim, como que lidando com o sistema no dia a dia, né? Quando você tem essa informação de fácil acesso para ele, você está facilitando a vida daquele usuário ali do sistema. Excelente. Então, assim, esse é um assunto tão importante, né? E o que a Ieda falou tá certíssima. A documentação é um entregável. É um entregável e, assim, tão importante quanto testes, né? Então, o desenvolvedor tem que criar. A documentação faz tanto parte do produto do que a própria programação. E aí, visto isso, a TOTOS criou aqui internamente uma guilda, né? Uma equipe, um fórum, tá?
sobre esse tema, sobre a documentação. E, claro, as nossas participantes participam desse fórum. Então, vocês podem contar para mim um pouco o que é a Guilda de Documentação aqui na TOTUS? A Guild, ela foi criada em 2019, no finalzinho, né? É um grupo multidisciplinar, é formado por vários TOTUS de diferentes áreas e sites. Aqui em Joinville está condensada a maior parte, né? E agora é engraçado que nós não temos mais homens na equipe, ficaram só as mulheres, né? E também tínhamos participantes de São Paulo, que hoje também não temos, mas temos de Goiânia, mas a equipe que é maior mesmo são os participantes de Joinville, né? Essa equipe, como são pessoas bem diferentes, de áreas diferentes, elas se complementam, né? E tudo isso surgiu de uma necessidade lá observada pela engenharia corporativa e pelos participantes da TOTUS, de tornar as informações homogêneas entre as áreas. Esse é o objetivo, né? Porque nós temos muita informação dentro do nosso TDN, dentro dos nossos repositórios. E aí, o que é importante, né? Porque nem toda a informação, ela reflete em conhecimento. Então, a Guild faz um trabalho de curadoria desse conteúdo que está lá dentro. Não do que vai ser colocado no TDN, esse tipo de curadoria não, mas nós fazemos a curadoria do que é importante para as nossas equipes, para as pessoas que trabalham conosco e também o que vem da engenharia corporativa. O mais importante é disseminar o que a engenharia coloca para a empresa como um todo, né? É assim que a Guild funciona desde que ela foi criada até hoje, né? Então, nós temos isso na veia de tornar as informações que existem entre a engenharia corporativa e as áreas de forma homogênea. Legal. E, Érica, você participa da Guilda, né? Como é que é a sua experiência com a Guilda? Na verdade, eu vim conhecer esse trabalho da Guild depois que eu recebi o convite das meninas para estar participando desse podcast. Até então, eu ainda não tinha conhecimento dessa ferramenta, né? Desse grupo, dessas pessoas que estavam envolvidas nesse processo. Para mim foi uma novidade, porque, como eu falei, até então eu ainda não conhecia. Até quando a Ieda falou de pessoas aqui de Goiânia que participam ou que conhecem desse trabalho, é até uma dica, né? Para que passe a ser mais divulgado, melhor informado, porque até então eu também não tinha conhecimento. Eu fiquei encantada com o que é, né, o objetivo, mas até então realmente eu ainda não conhecia esse trabalho. Tá sendo algo totalmente novo para mim. É interessante que aí a gente tá vendo a questão da divulgação. Esse podcast faz parte, mas não só para internamente, mas também para externamente, para quem conhece. E também quem quer montar na sua própria empresa, né? Eu sempre falo que o nosso podcast, ele é open source, então a gente tá mostrando como a TOTUS faz, você pode fazer do mesmo jeito da sua empresa, né? Exatamente. Exato. E Luciene, e você? Qual que é a sua experiência com a Guilda? Você é especialista em documentação, né? Você trabalha só com documentação? Como que você vê esse papel da Guilda? Olha, eu achei uma ideia super interessante, porque com uma mudança que houve, porque havia um time de documentação que acabou sendo dispersado pelas equipes. Os documentadores foram alocados dentro das squads. E isso fez com que os processos, com essa mudança toda em relação ao ágil, acabasse tirando um pouco da força do time de documentação. E a Guild, ela veio resgatar isso, porque mesmo sendo profissionais de diversas áreas que estejam envolvidos, a gente acaba se complementando, cada um trazendo a sua experiência, a sua necessidade, enfim, a gente consegue um todo bem coeso. Conseguimos chegar a conclusões ótimas juntas. Muito bom, muito bom. E assim, só de ser um time com a maioria mulher, já é um time bem diferenciado da TOTUS, então assim, é uma coisa bem legal e deve realmente sair bastante ideias, bastante backgrounds diferentes, bem legal mesmo. E assim, uma coisa interessante que a Ieda falou pra gente um pouco antes sobre a questão da Guilda, é que vocês estão integrando a questão da documentação com a questão do ágil, né? E como é que tá funcionando isso? Como é que é essa fusão de processo de documentação com o ágil? Olha, Álvaro, nesse assunto a gente tem um assunto bem grande para falar, sabe? Porque esse também foi um dos nossos desafios, né? Além do engajamento com a própria equipe, né? Definição do escopo, estruturar o nosso trabalho, nós tínhamos que lidar com um assunto que é delicado, que é a integração do ágil com a documentação, né? E esse pensamento, ele criou um pouco de atrito, né? Eu vou contextualizar bem rapidamente, vou tentar, né, falar rapidamente sobre isso, mas contextualizando, né,
Só para título de histórico, né? Porque tudo começou lá em fevereiro de 2001, quando houve aquela construção do Manifesto Ágil, né? Acredito que todos que trabalham com o processo do Ágil na TOTUS, ou já estudou sobre o Ágil, conhecem bem esse manifesto. Mas, enfim, ele norteia as equipes em manter o foco no que realmente agrega valor, tanto para o projeto quanto para o cliente, né? Resumidamente, nele nós temos 4 valores e 4 princípios ágeis. E no que diz respeito à guild, e o que de forma direta relaciona com o nosso trabalho, é o valor número 2. E nesse valor ele fala o seguinte, né? O software funcionando é melhor que a documentação abrangente. Tu imagina isso na cabeça dos desenvolvedores, né? Complicado. É complicado, né? Porque assim, oba, é aquela festa, né? Esse valor, ele não deixa de ser verdade. Você quer um resultado melhor do que o software funcionando plenamente, totalmente funcional, é por isso que o cliente paga. E não é por um livro de especificações. Quando nós olhamos por esse prisma, isso faz todo sentido, né? Mas a documentação, ela vai além disso. E esse valor ficou muito distorcido no entendimento das nossas equipes. Realmente, lá no modelo antigo, por exemplo, quando nós tínhamos o modelo em cascata, né? Era investido um tempo considerável, muito tempo, né? Primeiro na construção escrita desse software, que era lindo de se ver. O que acontecia é que durante todo esse processo de construção, o software mudava. E então, atualizar toda essa documentação realmente era uma dor de cabeça muito grande para todos que estavam envolvidos nesse processo, né? E no processo ágil, isso não existe. E é uma coisa boa, né? Boa parte dessas especificações nós fazemos nas sprints, né? Dando o Scrum como exemplo, né? Então, nós temos lá, durante o planning, nós discutimos muitas coisas que são documentadas. Nos refinamentos das issues, também é um momento especial. A gente pega item por item e discorre sobre eles. É a melhor maneira de se implementar. Quem conhece mais, fala mais, né? Quem tem dúvida, pergunta. Então, também é um momento que a gente procura ir a fundo e escrever isso também. Então, é uma forma de documentação. Também temos um item muito importante que são os spikes. Nos spikes, nós pegamos, né, uma melhoria, uma inovação, estudamos a fundo e quebramos essa implementação em partes e tudo isso é documentado, fica registrado. Então, nós vamos organizando isso à medida que vamos construindo o software. Então, é um caminho paralelo e não em partes, né? Então, isso é interessante. Só que a confusão aconteceu quando se generalizou todos os tipos de documentação. Eliminar esses processos que não agregam valor ao produto e também para o cliente não pode ser sinônimo de deixar de lado documentações sobre o produto e também destinado à orientação do cliente. Para entender, né? Nós temos muitas documentações importantes. Temos o documento técnico, que são documentos que vão na release do produto. Também temos os documentos de referência, que eles compõem o conjunto da ajuda do produto, né? O famoso F1. Ele é o help. Então, ele precisa também estar estruturado para que possa tirar as dúvidas ao acessar o produto. Aí nós temos fax, temos KCS e também temos muita documentação, como a Lu também falou, de cunho interno, que os nossos desenvolvedores usam, que também são documentações que o suporte usa, que o atendimento usa e que, como a Érica também frisou, são antecipações para evitar dúvidas e possíveis problemas. Então, tendo a documentação bem estruturada, isso já é uma forma de você evitar que cheguem outros tickets que transformem em issues no nosso trabalho, né? Então, a visão que eu passo é da importância da documentação, tanto para os nossos clientes internos, para a rotina do nosso trabalho, quanto para o cliente que está lá usando o software, né? Eu vi essa distorção desse valor acontecer na minha equipe, né? Essas documentações, elas foram ficando em segundo plano, a qualidade delas foi diminuindo, tudo embasado por esse valor. E depois, o que aconteceu, né? Esse tempo que ficou com esse entendimento, agora a gente está tendo que correr atrás. Mas não só isso, né? Quando nós temos o desenvolvimento para ser feito, nós temos várias fases que passam por várias pessoas, né? O próprio desenvolvimento, o teste unitário, o teste integrado. Então, aí que entra a parte da documentação bem construída, correta, para atender essas solicitações e tickets, né? Quando vai para o desenvolvedor. Porque a documentação não é só esses documentos que nós temos aí no TDM, que nós mandamos para cliente. Quando o desenvolvedor está criando, implementando, ele precisa documentar a implementação dele, né? O fonte dele, a codificação dele precisa ser documentada. Isso facilita também para os outros devs que vão pegar esses fontes, essas codificações depois. E quando passa, né, de desenvolvimento, teste
unitário, tudo isso conta. Porque quem vai pegar a próxima fase vai querer se ambientar com o que foi desenvolvido para fazer teste unitário. E o que não pode acontecer, e estava acontecendo, são os acordos de boca. Ah, porque eu vou desenvolver aqui, aí eu passo para frente, aí quem tiver dúvida como vai fazer o teste, vem falar comigo, porque daí a gente resolve junto. Mas o que acontece? A pessoa vai para outro projeto, vai para outra issue, outra demanda. Exatamente, né, Lu? E quem ficou ali com a batata quente, ficou numa saia justa, e aí começa a ir lá. Ah, cara, fulano, vamos trabalhar assim, putz, agora eu não posso, né? Tô nessa demanda, pode ser depois. E aí começa, né, a falha nesse dinamismo, as dificuldades que as pessoas que vêm depois pegam. Isso atrapalha, sabe? Mas a Guild trouxe um valor muito grande dentro das equipes, né? Como somos pessoas de cada área, assim, estamos infiltradas em várias áreas, a gente está conseguindo reverter a situação. O panorama que nós tínhamos antes já é diferente do panorama que nós temos agora. Foi um processo longo, cansativo, moroso, mas somos pessoas que acreditamos no que nós fazemos, gostamos do que fazemos, e a Guild é formada por pessoas assim. Ninguém que está na Guild está por obrigação. Nós trabalhamos em algo que nós vemos valor e acreditamos que acontece. Então, hoje eu vejo, assim, sabe, eu tenho essa sensação na minha própria equipe. Existem pessoas, assim, que são mais difíceis de lidar, podemos dizer assim, né, que elas já estão com um conhecimento consolidado de muitos anos. Então, tem que ter um pouco mais de paciência, ter fundamentações para rebater todas essas dificuldades. O que eu deixo aqui como finalização de tudo isso ali, né, é que nós temos trabalho, temos demandas e dificuldades, mas nós não podemos desistir. É um passinho de cada vez. É muito importante mesmo. Assim, eu concordo 150% com o que você falou. Ai, que maravilha! Só que ao mesmo tempo, eu sinto a dor do desenvolvedor, porque é assim, e até uma coisa que a gente vai falar já, porque assim, pelo menos pra mim, tá, desenvolvedor e tal, é muito mais divertido codificar do que criar conteúdo. Às vezes eu faço um código, pra mim, tá? Eu estou falando a verdade. É importante, importantíssimo. Mas é assim, é complicado fazer uma documentação boa, assim. Por isso que é muito importante a ajuda dos analistas de documentação especialistas como vocês. Ô, Érica, deixa eu saber uma coisa. Você que tá entrando agora na guilda e tudo mais, como hoje vocês fazem esse processo de documentação aí no seu produto? Eu vou falar basicamente qual que é a minha percepção e como que eu atuo hoje com relação à documentação. Então, o que que eu percebo hoje? Que após a implantação da metodologia ágil, houve também, assim, complementando até o que a Ieda falou, um certo equívoco com relação à documentação, porque ela ficou meio que de lado, de segundo plano, né? Tanto que anteriormente aqui na TOTS Goiânia, nós éramos uma equipe de mais ou menos 5, 6 pessoas, né? A documentação que estava ali dividida entre as squads. E aí nós então passamos a atuar como analista de qualidade nos testes. Ainda produzimos documentação, mas não com aquele foco, aquela importância que a gente dava antes. Então perdeu-se algumas coisas, né? Alguns documentos que eles ainda estão no TDN, que são relacionados, por exemplo, ao ERP que a gente atua, que é o Intor. Alguns documentos, eles ficaram como que desatualizados, estão parados como documento de referência, destaques da versão e tudo mais. Hoje eu atuo como documentação, eu faço documentação, porque na equipe em que eu estou trabalhando, que é a equipe do ARM aqui na TOTS Goiânia, nós entregamos melhorias. Então, eu trato apenas de melhoria. Como eu já tenho familiaridade com o TDN, para a criação tanto de documento técnico, como de tutorial, ou até mesmo de vídeo tutorial, então eu faço esses documentos, porque eu entendo que é uma necessidade tanto para nós como cliente interno e principalmente para o cliente, para o externo que está lidando aqui diretamente com o sistema, né? Então eu continuo sim produzindo documentação, por já ter essa familiaridade, né? Claro que isso não pode ocupar muito do meu tempo, porque o foco são os testes, mas o que eu, por exemplo, procuro é colocar o máximo de informações que são relevantes ali, que fiquem claras para o usuário final. Então, hoje essa é a minha realidade. Eu documento, mas o foco principal é os testes e muitas vezes até eu sou também acionada por outras equipes, né? Para também
produzir documentação, principalmente quando se trata de algum processo novo. O Intor, ele é um software bem extenso, então às vezes tem alguns processos, algumas inovações que são complexas, que envolvem mais de uma rotina. Então, é necessário que se faça uma documentação clara, que vá realmente auxiliar o cliente ali no uso daquele processo, né? Então, essa é a minha realidade hoje com relação à documentação atualmente. Interessante, muito interessante. E você, Luciene, como que você trabalha no dia a dia essa questão da documentação, né? A Ieda atua mais no sentido de organizar e liderança, e você no dia a dia, como é que é a sua experiência? Eu, na verdade, atendo diretamente 3 equipes dentro da logística e dou suporte, apoio às demais equipes quando eles necessitam. Na verdade, eu virei tipo um ponto focal da documentação dentro da área de logística. O pessoal produz as issues, né? Elabora, coloca as informações basicamente sobre o desenvolvimento e eu faço uma tradução, vamos dizer assim, literalmente para um linguajar mais acessível ao usuário. Feito isso, é liberado para os usuários terem acesso, para o atendimento ter acesso, para os consultores, que eventualmente, quando precisarem, principalmente quando se trata de inovações, né? E também tem a parte daí de produção de vídeo de release e tal, que eu executo para essas equipes. Basicamente isso. Beleza, ótimo. Então, assim, dá pra ver que vocês fazem o máximo possível pra... Porque, assim, o que vocês falaram é perfeito. A documentação para um cliente e para um desenvolvedor também, no caso aqui, eu tô na equipe que cuida do POI. Para uma biblioteca, né, eu não sei quem falou que trabalha no framework, acho que foi a Ieda. Para uma biblioteca, a documentação é mais importante ainda, né? Então, é muito importante essa questão. Então, aqui eu queria uma provocação, alguma coisa prática pro desenvolvedor da TOTOS e também não da TOTOS, que também tá nos escutando, que nos prestigia, muito obrigado. Que dicas vocês dão, que vocês podem dar para nós, desenvolvedores, desenvolvedoras, né, pessoas desenvolvedoras, que a gente pode integrar no nosso dia a dia de desenvolvimento, que a gente tem 1 milhão de coisas para pensar, e a documentação é uma delas, é uma importante. Que dicas você dá para um desenvolvedor para poder criar uma documentação melhor e também ser mais produtivo para criar a documentação? Então é melhor, sei lá, fazer a documentação enquanto você cria, antes de criar, depois de criar. Então imagina que, sei lá, eu sou um desenvolvedor que eu não tenho uma equipe de documentação, sou eu e eu mesmo. E eu quero fazer o melhor trabalho possível pro meu produto. Que dicas vocês dariam para esse desenvolvedor? Primeiro de tudo, eu vou colocar um pensamento, né, para vocês. Tudo que vocês fazem de codificação, vocês estão fazendo, não é para máquina, é para um outro ser humano, né? Então, primeiro de tudo, essa interpretação que você tem que ter. Que o que você está fazendo tecnicamente de codificação vai chegar, não em forma de codificação lá na frente, vai ser para um ser humano. Então, como é que ele vai entender tudo que está ali na frente dele, né? Então, a documentação é uma porta para esse entendimento. E referente a como escrever, é a prática que leva à perfeição. Então, você não é obrigado a saber todas as regras gramaticais, concordância verbal, não precisa ser formado em letras. O importante, que eu acho primordial, é ter a vontade de querer fazer a coisa certa. E para isso, existe a engenharia corporativa, que tem muitos documentos de processo de criação desse tipo de documentação no TDM. Então, nós temos várias instruções de trabalho. Agora, talvez com o podcast também, o nosso trabalho será divulgado na amplitude da TOTOS. E não é porque nós estamos em Joinville que nós também não podemos ajudar outras equipes. A Guild não é feita para as nossas equipes internas, onde cada um de nós está. Ela é feita para TOTOS. O ruim disso é que a divulgação é um pouco prejudicada. Mas para quem quer fazer e tem o conhecimento que a Guild existe, que a engenharia corporativa existe, é só saber os meios de chegar até nós. Então, a gente está trabalhando em cima disso também, né? Porque eu entendo a dificuldade do desenvolvedor, como tu falou, né? Porque eu sei que 95% dessa categoria prefere fazer a codificação. Mas também é um incentivo para o crescimento pessoal dessa pessoa, saber se expressar, saber escrever. Porque quando você escreve, você melhora também o teu vocabulário, a tua oratória. E nós estamos disponíveis. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas na nossa página da Guild, nós temos assim alguns atalhos para quem tiver interesse, tiver dúvidas, que facilitam o trabalho. Então, essas instruções de trabalho que a engenharia corporativa cria, né, que são os modelos. Para a criação da documentação que é oficial da TOTOS, nós temos já os modelos no TDM. Então, quando você vai criar, você já escolhe lá o template de DT, o template de documento de referência e o preenchimento, existem as instruções de trabalho. Então, as pessoas que tiverem
dúvida, entre em contato com a engenharia corporativa. Se tiverem nosso contato também, pode vir conversar com qualquer uma de nós da Guild. Lá na nossa página tem todas as pessoas que fazem parte. E eu vou falar um pouquinho depois sobre isso também, tá? Érica, e qual que é a sua dica para o desenvolvedor sobre documentação? Por experiência própria, pelo tempo aqui já como atuando aqui na TOTUS Goiânia, não deixem para documentar quando está finalizando o processo. Principalmente quando for um processo complexo que envolve mais de uma rotina. Por quê? Corre-se o risco de perder informações, de alguma informação importante acerca daquela melhoria, daquilo que está sendo implantado, dele não ser informado. E isso pode gerar dúvidas para quem está utilizando, para quem vai configurar ali o sistema para utilização. Então, uma dica que eu penso assim que é muito importante é essa, não deixar para a última hora. Porque já aconteceu comigo, imagino que com alguma das meninas também, principalmente com a Luciene, que atua diretamente com documentação. Quando você deixa para a última hora para registrar as informações acerca daquilo que você fez, e aí lá no final surge aquela pergunta, mas e a documentação? Está informado? Então, se fica para a última hora, o risco é muito grande de alguma informação ficar perdida ou não ser repassada da forma correta, da forma que vai ajudar quem está ali lidando com o sistema, atuando com o sistema diretamente. E essa é uma dica que eu considero que é muito importante. Ótimo, excelente. A Ieda começou a falar sobre isso. Quais são os canais de acesso da guilda? Nós temos, assim, uma interdependência de comunicação entre as áreas, né? Na guild nós temos pessoas do framework, como é o meu caso, temos da logística, a Lu, tem mercado internacional, mais próximos à engenharia corporativa. Então, temos pessoas de desenvolvimento, suporte, engenharia local e também de outros sites, né? Como é o Goiânia e São Paulo. Acessibilidade aos membros da guild, assim, é contato pessoal, nós temos o chat, que é o nosso comunicador. Nós também enviamos, assim, periodicamente, alguns e-mails para todas as áreas, que é o nosso Guild Comunica. Ali tem o nosso canal de acesso. Outra coisa que é bem bacana, que é o nosso ponto focal, a nossa página no TDN. Se depois conseguirem colocar o link aqui, para o pessoal acessar e também dar aquela curtidinha na página, tá? Fazendo uma propaganda aqui. É um trabalho que fica mais comigo, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa página. A gente tá sempre em constante atualização e melhoria dessa página e lá nós temos, né, o histórico do nosso trabalho, nossas atas, dicas para os softwares, processos, procedimentos, dicas de escrita, até palavras, assim, como utilizá-las. Temos também repositório de imagens gratuitas para o pessoal utilizar nas suas documentações. Outra coisa interessante que nós temos é o nosso projeto lá no Gira, que nós antigamente não tínhamos esse modelo de trabalho, né? Então agora, quem que tiver acesso ao Gira e quiser conhecer todas as nossas demandas, o nosso trabalho, pode acessar o Gira lá, e não só nós, né? Todas as outras guilds também tem um kanbanzinho lá, onde estão todas as tarefas que estão em andamento, o backlog e também as issues que já foram fechadas. E uma coisa interessante é que não somente as pessoas podem visualizar, mas elas também podem criar demandas para a guild. Criando essa demanda, nós vamos levar para a reunião, vamos estudar, ver se faz sentido e levar para a engenharia corporativa, né? Como eu estava falando, né? A engenharia corporativa é quem decide todo o conteúdo, né? É eles que definem os padrões, os processos e procedimentos. O que nós podemos fazer é escutar essas dicas, reclamações, entre outras sugestões que tiverem lá e levar para a engenharia corporativa. Então as pessoas também podem interagir com a guild lá pelo Gira. Bom, e agora nessa última parte do nosso super papo sobre documentação, você pode falar um pouquinho sobre qual que é o futuro da Guild, quais são os principais projetos que vocês têm em mente agora para esse ano de 2021? Bom, Álvaro, inicialmente nós temos 3 projetos prioritários, né, entre tantos outros, que o primeiro seria o levantamento da documentação de referência Logix e Proteus. Por que nós precisamos fazer isso? Nós temos que efetuar um levantamento para verificar as pendências sobre a migração dos documentos
documentos de referência para o TDN. Esse processo iniciou-se há algum tempo atrás e houve um problema depois com a entrada do ágil e o desmantelamento da equipe de documentação acabou parando a migração. E hoje muitas squads, muitos produtos estão sem o documento de referência, que seria o Help Online, disponível para o cliente no TDN. E os clientes estão reclamando. Então, é uma atividade que, inclusive, a gente já teve uma reunião inicial essa semana para fazer esse levantamento e concluir esse processo o quanto antes possível. Outro processo é o de auditoria de documentos. A gente vai estabelecer esse processo para auditoria de documentos técnicos e de referência, com o objetivo de orientar os desenvolvedores sobre a produção dos mesmos, garantindo assim a qualidade dos produtos produzidos. Ou seja, o pessoal tem produzido documentos técnicos, mas a gente já percebeu que algumas situações necessitam de uma orientação adicional para que fiquem com um pouquinho mais de qualidade para ser disponibilizado para os clientes. E por último, os vídeos How To. Houve uma modificação no processo. Aqui em Joinville a gente utiliza muito o Vyond, que a partir de agosto não poderá mais ser utilizado. Então a gente vai auxiliar no processo de transição, esclarecendo sobre o padrão que deverá ser utilizado e mesmo dando umas dicas sobre o software Camtasia, que entra agora como um padrão de desenvolvimento. Basicamente esses 3 projetos. Então, um momentinho pimenta, certo? Vou fazer aqui uma provocação, que assim, como eu vivo brigando com o Manzano, vivo aqui no podcast publicamente, a questão do open source. Eu acho que toda empresa cresce quando você deixa a comunidade, os clientes, outras pessoas verem sua cozinha e até ajudar na cozinha, porque às vezes o cliente quer ajudar. Então vocês têm algum projeto ou veem algum potencial, algum estudo para a nossa documentação, tanto os how-tos, claro, coisas específicas da TOTUS, assim como regras de negócio específica da TOTUS são fechadas, beleza. Mas processo de documentação, ou então aqueles artigos que vocês fizeram para o TDN, talvez abrir para o TOTUS Developer, para todos os desenvolvedores de outras empresas, de outros estudantes tal, conseguirem ver. E outro ponto também interessante é, se tem hoje como o cliente sugerir e colocar uma melhoria e depois, sei lá, passar o processo de revisão da própria empresa, como se fosse um projeto open source. O cara sobe uma PR ou sobe uma sugestão no portal e aí isso vai ser avaliado. Então, porque assim, ninguém é melhor para melhorar a documentação que o próprio cliente, que o próprio desenvolvedor. Tô colocando uma provocação aqui, entendeu? Então, o que vocês acham disso, dessa questão de ser uma documentação aberta? Bom, referente à documentação aberta, nós não temos nenhum projeto referente a isso, mas referente a melhorias e também pode servir para documentação, nós temos o portal do cliente e é por lá que ele faz as sugestões dele. Então, isso já existe. Então, só que ele funciona como votação, né? Então, vai lá, joga uma ideia, joga um pedido de melhoria. Quando tiver, assim, bastante votos, ela entra para análise e viabilidade de implementação. Então, isso pode acontecer com a documentação também. Se o cliente entender que há necessidade de alguma demanda dele ser documentada ou uma sugestão de como isso deve ser feito, ele pode criar lá no portão de sugestões da TOTUS. Essa forma de interação entre o cliente até chegar no desenvolvimento, ela existe, tá? Abrir a documentação, por exemplo, no TDN, eu não consigo ver agora um vislumbre disso acontecendo. Talvez a Lu tenha já alguma coisa em mente. Tu já pensou em alguma coisa? Ou existe isso que eu ainda não saiba? Não. Que é do meu conhecimento, não. Porque, na verdade, o acesso ao TDN ele é delimitado por grupos, né? Então, para o cliente, para o usuário externo ter acesso, ele tem acesso só para visualização da documentação. Mas é de se pensar, é uma possibilidade. É uma ideia, né? E até uma sugestão interessante para a gente levar para a Guild. Até obrigada aí, Álvaro, pela sugestão e ajudar na demanda. Eu sou o pastor do open source, então qualquer lugar que eu vejo que pode abrir, eu falo, por que você não abre isso aqui? Entendeu? Então assim, e tudo, método de processo, sempre falo que quanto mais você mostra a sua cozinha, mais você tá mostrando para o público que olha só como a gente faz. Então assim, um ponto importante que eu falei isso, porque por exemplo, a Google e a Microsoft, as diretivas de documentação deles, até as diretivas de apresentação deles, são públicas, entendeu? Então assim, ó, como que a Microsoft faz documentação? Está pública e vai estar nos nossos links. Como é que a Google vai estar? Entendeu? Porque a documentação não é um problema da TOTUS, é um problema de todos os produtos, de todos os desenvolvimentos, entendeu? Então acho que é uma coisa interessante para se pensar, porque abrir uma coisa é basicamente fazer o que você sempre faz, só que você tá publicado para todo mundo ver, entendeu? Isso
transparência. Transparência, mas transparência total, né? Você sempre fala assim nas minhas apresentações, você quer ver meu trabalho, você abre o GitHub, você vai ver o que eu fiz semana passada. Exatamente, tipo, não tem nem como esconder, entendeu? Então, é uma coisa pra se pensar. Então, eu estou aproveitando que o Manzano está aqui pra fazer essa provocação, pra abrir tudo e é isso aí, entendeu? Vamos pensar na possibilidade. Excelente, excelente. Bom, e agora vamos nas nossas considerações finais. Então, as suas considerações finais de cada uma. E depois já vou aqui emendar, né? Que eu tô aqui só eu e eu mesmo. Então, vocês fazem essa consideração final e falem pra vocês alguma dica da semana, alguma coisa pra ver, pra escutar e tudo mais, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu vou começar. Nessa semana, eu vou indicar, tava até falando com a Ieda antes do programa, eu vou indicar um podcast, inclusive All Jabá, editado pelos nossos editores aqui da Maremoto, que é o Caso Evandro, certo? O Projeto Humanos Caso Evandro, que já terminou essa temporada e agora está indo pra Globoplay, pra Globo, né? Então o Ivan foi contratado, agora é um global o Ivan. E mais importante, vocês podem assistir antes de ir pra Globo e falar que você já escutou antes de ser modinha. Você pode falar assim, eu sou hipster, eu escutei Caso Evandro antes de ser modinha na Globo. Mas enfim, então essa é a minha dica. Então vamos lá. Ieda, suas considerações finais e a sua dica da semana. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar nesse podcast falando sobre a documentação e a importância do nosso trabalho dentro da Guild. Eu peço que vocês também acessem lá a nossa página, que tem o endereço aqui. É muito interessante, não percam lá as atualizações. Também acessem o nosso projeto no Gira, quem tiver a possibilidade. Também não percam os nossos e-mails, são mandados mais ou menos quinzenalmente, com dicas e com assuntos que estão em pauta pela engenharia corporativa, né? Uma sugestão que eu dou para vocês e que está acessível a todo mundo lá na Universidade TOTUS é um curso que fala também sobre comunicação. Inclusive, o nome é Comunicação 360. É um curso longo, mas que pode ser feito em pedacinhos, né? E a parte interessante é um tópico que é o professor Mário Sérgio Portela, ele que criou conteúdo sobre curadoria. Então, eu instigo vocês a fazerem esse curso e aproveitarem principalmente esse trabalho que foi desenvolvido, assim como também indico os livros do professor Mário Sérgio Portela, que é uma pessoa que tem uma proximidade com documentação muito forte, né, principalmente com a filosofia. Então, essas são as minhas considerações para vocês que estão nos ouvindo. Show! E você, Luciene? Eu acho que essa visão sobre a documentação está se disseminando na TOTUS novamente, é muito legal. Espero que a gente tenha sido útil a todos, né, com as nossas informações. Estamos aqui, a Guild está aqui disponível que vocês precisarem. E, como indicação, tem um livro que eu comecei a ler ontem, por coincidência, que é o Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto. Um livro inicialmente bem interessante e fica a dica para vocês. Ótimo. E por fim, Érica? Com relação à Guild, que até então, como eu falei anteriormente, eu não conhecia o projeto, não conhecia o trabalho do pessoal aqui em Goiânia, né? Então é que se divulgue mais informações como essas, né? Que são muito importantes realmente, que a gente vê que é um trabalho valioso, como a Ieda falou, de pessoas que gostam e fazem porque gostam e fazem muito bem feito. Então é até um tópico para os nossos gestores aqui de Goiânia, né? Que se atentem a isso também e que isso seja divulgado. Quem sabe futuramente é algo que possa ser introduzido aqui em Goiânia também. E como dica, eu fiz um curso há menos de um mês desses cursos que estão disponíveis aí no Alura e que eu gostei muito, que ele fala sobre oratória parte 1, sobre compartilhar ideias e histórias. E que também eu vejo que se encaixa também nessa parte de documentação, comunicação. É um curso curto, a duração dele é de apenas 8 horas, mas que tem informações valiosas ali na hora da gente compartilhar ideias, expor pensamentos e assim por diante. Excelente, excelente, muito obrigado. Então é isso aí, gente, a gente teve aqui muito conteúdo sobre documentação, os links vão estar no post, certo? Então é isso aí, não deixe de acessar o developers.totus.com, onde nós temos artigos, mais podcasts e, claro, sempre vagas, lá naquele botãozinho no cantinho. Então é isso, gente, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.